Quais os segredos da energia materna em nossas vidas? Nesse Dia das Mães, vamos falar um pouquinho sobre a energia materna, como ela pode influenciar, trazer sucesso ou não, trazer dificuldades para a tua vida. Se tu curte temas sobre terapias integrativas, espiritualidade universalista, considere se inscrever no canal e compartilhe com quem possa estar precisando ouvir sobre a energia da mamãe. Como a energia da mãe influencia na tua vida adulta. Nós somos 50% mãe, 50% pai. Energia masculina e energia feminina. O que nos impulsiona, o que nos leva para a vida e o que nos faz querer ir para a vida. Ou seja, temos todos os padrões, as crenças, as potencialidades e as dificuldades da nossa mãe biológica no nosso sistema energético. Dependendo da forma como fomos criados, do que adquirimos ao longo da nossa vida, nós chegamos à vida adulta com várias limitações ou ainda com facilidades que provém dessa influência materna. A mãe, em essência, ela representa o sucesso, as nossas boas emoções, o nosso lado feminino. E aqui fica um adendo, o lado feminino de criar, de gerar, de prover, de sustentar, de potencializar a vida. Muitas pessoas confundem feminilidade com sensualidade. São coisas bem diferentes. A energia feminina, ela abastece, ela impulsiona, ela traz sentimentos, ela traz saúde, porque ela é que gera a energia boa que abastece as nossas células. O amor incondicional, ele provém da mãe, porque a mãe é essa fornecedora, é essa sustentadora da vida. Então toda vez que tu tem problema de medos, que tu tem bloqueios relacionais, que tu não consegue te manter num relacionamento ou que tu não tem harmonia no teu relacionamento, tem aí uma defasagem na energia da mãe. Ou tu traz esse bloqueio porque tu aprendeu isso, porque a tua mãe viveu coisas difíceis na sua vida e passou isso, seja na tua gestação ou ainda, na convivência com você. E o pior, que a nossa mamãe recebeu isso da sua mãe, que recebeu, no caso da sua avó, que recebeu da sua bisavó, e isso vem de geração em geração. Então, quando tu tem certos bloqueios, seja na tua parte financeira ou seja na tua parte relacional, pode ter raiz na tua mamãe. E quando tu consegue trabalhar a energia da tua mãe, a tua vida financeira flui. E como? Toda vez que tu, digamos, teve algum tipo de conflito com a tua mãe, seja conflitos gerados por uma rejeição, seja por abandono, aquela sensação de estar abandonado no mundo, de estar no meio de pessoas e sempre se sentir só, aquela carência, ou aquela pessoa que vive trocando de relacionamento, ou ainda que vive trocando de emprego e nunca se sente totalmente realizado, pode ter origem na raiz materna, na relação com a mãe. Toda vez que tu tem um trabalho ou que tu estuda algo e tu não tá te sentindo realizado naquilo, mesmo que inicialmente tu escolhesse aquele caminho, tu tivesse escolhido aquela profissão, que tu tenha despertado um amor por aquela profissão, mas ainda assim tu tem dificuldade em prosperar financeiramente, pode ter ligação lá na relação com a tua mãe. Quando eu crio expectativas sobre a relação com a minha mãe, sobre como ela foi, sobre o que ela fez, quando eu julgo ela, quando eu não concordo com as escolhas que ela fez, com o caminho que ela tomou, ou até mesmo eu tenho algum tipo de trauma relacionado à minha convivência com ela, aquilo que ela dispensou para mim, as expectativas que ela jogou em mim e eu me frustrei com aquilo ou ainda fiquei revoltada com ela,
tudo isso vai influenciar na minha prosperidade. Olha para as dificuldades que a tua mãe teve. Reflete um pouquinho. Se tu quiser até pausar o vídeo nesse momento e olhar para a vida da tua mãe, o que tu não concorda, o que ela fazia, as atitudes que ela tinha, às vezes atitudes de submissão, de julgamentos que ela tinha, de atitudes que ela não tomava. Olha o que tu considera que era uma falha na tua mãe. Não precisa ser uma falha de caráter, mas pode ser uma falha de atitudes. Para um pouquinho e reflete na tua vida. Quais atitudes que tu não tem? Quais as falhas que podem estar relacionadas com aqueles padrões que a tua mãe tinha? Eu tenho certeza que tu vai encontrar se tu fizer esse movimento de refletir sobre o que a tua mãe tinha de padrões e padrões que tu tem hoje. E o que são padrões e dificuldades? Aquilo que tu não consegue fazer, que tu não consegue executar. Pode até pegar uma folha, um caderno e escrever num lado todas as dificuldades que a tua mãe tinha, seja emocional ou comportamental, e no outro ladinho tu coloca as que tu tem hoje e vê como elas se relacionam. E é claro que a mãe também não é só dificuldades, só problemas, só padrões, só crenças. A mãe também tem as suas potencialidades. Então tu olha o que a tua mãe tinha e compara com a tua vida hoje. Por quê? Aqui vou fazer um adendo. Se tu tinha um bom relacionamento com a tua mãe, é bem provável que tu puxe tanto as potencialidades dela como as dificuldades. Porém, se tu tinha alguma dificuldade latente com ela, as potencialidades dela pode ser que tu abstenha. Por quê? Porque tu não quer ser igual a ela. Então, se ela seguir um caminho de sucesso, talvez por revolta, por medo de ser comparado ou comparada a ela, tu pegue um outro caminho. E às vezes aquilo que ela tem de bom é que iria te trazer a prosperidade e sucesso na tua vida. Por isso que é tão importante tu fazer essa avaliação tanto da tua mãe quanto da tua própria vida. E também, se tu conviveu com mulheres, às vezes alguém que foi criado pela avó ou às vezes alguém que tem uma mãe adotiva, é importante que tu faça essa reflexão, porque tu pega padrões de convivência também. Quando se convive muito mais, até mesmo com uma professora, com uma babá, pode que se pegue padrões de comportamento, de pensamento daquela pessoa e traga para a sua vivência. Porém, a nossa relação com a mãe biológica, ela influencia muito, mesmo que essa mãe fisicamente tenha sido distante, mesmo que fisicamente não tenha se tido tanto contato, porque ela já nos passa no DNA dela, ela já nos passa na gestação. 2 anos antes de nascermos, a gente já pode trazer a influência energética da mãe, daquele período, do que ela viveu 2 anos antes da nossa concepção. E quando nós refletimos, nós temos esse reconhecimento dos defeitos e das potencialidades da mãe. Nós devemos ir para o caminho de honrar, que é tão falado, né? Honrar o papai e a mamãe. Por que honrar? E o que é esse honrar a mãe? É tu olhar para tua mãe, tu reconhecer todas as dificuldades que ela teve, porém aceitar, não julgar, não rejeitar, não criticar. E muitas vezes a gente sabe que não é fácil. A gente sabe que reconhecer as atitudes negativas, sendo que muitas vezes seria talvez até algo fácil aos nossos olhos, para nossa mãe ter sido diferente, é essencial. Porque tu só vai conseguir ser feliz, tu só vai conseguir ter o sucesso profissional, o sucesso financeiro que tu almeja, aquilo que tu busca, se tu reconhecer e aceitar a tua mãe como ela é, como ela foi. Porque tu nunca vai ser maior que ela. Tu nunca vai conseguir dar para ela o que ela te deu. E isso é importante ser trabalhado e trazido a nível emocional e racional. Porque não adianta também a gente racionalizar isso, mas se emocionalmente a gente carrega ainda aquele julgamento, a gente carrega até aquele pensamento, não, mas ela poderia ter feito de forma diferente.
Se tu tem esse pensamento, é porque tu ainda não consegue honrar ela como ela deve ser honrada para que tu tenha prosperidade. Então eu te digo, procura trabalhar essa relação da mãe dentro de ti, nem que seja por egoísmo teu, nem que seja para tu ficar bem, para tu ter prosperidade relacional e financeira. Porque só trabalhando a aceitação real, incondicional, a pessoa que a tua mamãe foi, com todos os erros, todos os defeitos que ela teve, só quando tu conseguir ter essa aceitação é que tu vai conseguir ir para o mundo sem dependência emocional de outras pessoas, sem dependência da tua própria mãe, sem uma busca incessante daquilo que tu acha que ela deveria ter te dado. Porque a energia da mãe, ela afeta o sucesso profissional. Porque se a energia do pai é a ação, a energia da mãe é o que movimenta, é o que cria, é o que gera essa ação. Por isso, se é tão importante ter essa relação com a mãe ajustada de forma incondicional. É imprescindível tu trabalhar esse amor incondicional para a tua mãe. E lembrando sempre que o amor incondicional, ele não julga, ele não repele, ele não recrimina, ele não critica. Tem vários movimentos que tu pode fazer para trabalhar, para aceitar essa energia materna. Como que eu vou aceitar o que a minha mãe faz no dia a dia? Como eu vou admitir que ela cometa erros e muitas vezes nem reconheça esses erros? Amando ela incondicionalmente, através de olhar primeiro para ti, buscar o teu autoconhecimento. Entender que da mesma forma que tu tem os teus erros, os teus defeitos, da mesma forma que muitas vezes tu não consegue perdoar, tu não consegue reconhecer as tuas falhas, a tua mãe tem todo o direito de ter as falhas dela. Buscar fazer a oração do perdão, pelo menos um ciclo de 3 meses. E aqui é importante tu fazer um dia para o papai e um dia para a mamãe, porque tu vai trabalhar a tua energia integralmente. Aqui mesmo no canal eu tenho uma série de 30 dias, que é uma playlist chamada Harmonizando a Vida, que consiste em cada dia trazer uma reflexão, um dia para o pai, um dia para a mãe, como forma de tu tratar essas energias diferentes, mas que se complementam e são tão essenciais para que o ser humano prospere, para que o ser humano possa cumprir a sua missão aqui. Porque só quando tu consegue ter essas duas energias equilibradas na tua essência é que tu vai conseguir ser aquilo que tu veio para ser. Porque cada um de nós nasce na família que vai estar apta para desenvolver tanto as tuas dificuldades enquanto espírito imortal, quanto as tuas potencialidades. Porque toda família, ela vem sob medida, ela vem ajustada àquilo que a pessoa precisa passar. Então, quando tu olha para a tua vida e o teu relacionamento não tá bom, olha para trás e vê as dificuldades que a tua mãe tinha no relacionamento dela. Ou ainda, olha para a rejeição ou para os julgamentos que tu tem por ela, para as atitudes que ela teve ou ainda tem durante a vida. E até tem pessoas que me falam: nossa, mas eu tenho uma relação tão boa com a minha mãe. Porém, no dia, a mesma pessoa que me diz isso, que tem uma relação boa com a mãe, fica criticando a mãe, fica julgando a mãe pelos erros que a mãe comete. Então, quando tu olha para esses erros que a tua mãe tem, tu deve olhar o como isso reflete em ti. E uma outra forma de trabalhar essa energia de forma positiva é a gratidão à mãe. Agradeça por tudo que ela fez de bom para ti. Agradeça primeiramente pela vida, que é algo que tu nunca vai conseguir retornar para ela, pagar para ela. Então, gratidão. Se tu fizer um exercício diário de oração do perdão e gratidão, ter esse sentimento ao longo do dia para alguns momentos, hora de um cafezinho, ou enfim, até a hora que tu vai tomar teu banho de higiene, fica fazendo esse exercício de agradecer.
agradeça pela vida, agradeça pelas potencialidades, até mesmo pelos desafios que ela teve que te trouxeram um aprendizado e que hoje tu tem a oportunidade de reconhecer, porque não importa a tua idade, nunca é tarde para olhar para si, para olhar para a sua história, para olhar para a história da sua família e reconhecer aquilo de bom que até mesmo os desafios nos trouxeram. E nós herdamos algumas crenças da nossa mãe. Isso pode vir em padrões ou até mesmo na nossa energia. E aqui eu vou citar algumas delas. Primeiramente, crenças que afetam a forma como tu te vê, como tu te valoriza, afetam a tua autoestima. Você não é suficiente. Ou seja, como insegurança constante, aquele medo de errar, aquele medo de não ser perfeita. Pode ter nascido lá atrás, em cobranças, quando era criança ou ainda até mesmo na adolescência. Atualmente pode estar sabotando a tua autoconfiança e impedir que tu procure melhores oportunidades, até mesmo ficando estagnada ou estagnado, porque a energia materna ela vai influenciar, não importa se tu for mulher ou homem. Evite chamar atenção. É uma outra crença que ela pode te levar à invisibilidade profissional e até mesmo relacional. Aquela pessoa que evita se expor e com isso acaba bloqueando a evolução, tanto financeira quanto relacional. E agora uma que pega bem a parte das mulheres mesmo, que é mulher não nasceu para ser feliz. Ou seja, muitas até mesmo já me verbalizaram que quando nasceu a filha, a avó dizia: nossa, mais uma para passar trabalho no mundo. Isso é uma crença que vem das nossas antigas mulheres, das nossas ancestrais, porque a dificuldade que elas passavam, da submissão que a mulher foi imposta por milênios, elas acabavam passando de mãe para filha. E isso, na atualidade, nós precisamos olhar e trabalhar, porque é uma crença que pode castrar a vida da mulher de uma forma a anulá-la. Você precisa agradar para ser amado. Ou seja, a crença de que tu precisa estar sempre fazendo tudo pelo outro. Com isso, não olhando para si ou deixando os seus gostos, os seus desejos, os seus sonhos sempre em segundo plano. E isso também é muito relacionado a mulheres, mas pode ser passado para homens também. Aquela pessoa que está sempre buscando fazer para o outro, que chega a um ponto que não sabe nem o que gosta. Sabe aquela pessoa que está sempre pedindo para o outro escolher? Ai, vamos sair para jantar, o que tu quer comer? O que nós vamos beber? A pessoa nunca escolhe por si. Ela nunca olha, não, eu quero, eu gosto de tal coisa. E eu já atendi várias pessoas que elas não sabem o que elas gostam de comer. Elas não sabem dizer qual a sua preferência, porque elas viveram tanto a vida para os outros ou para o outro que esqueceu de si. E é claro que em mães isso é muito comum, porque a mãe vai sempre procurar o bem-estar da família e esquece de si. Isso é uma crença que veio das nossas antepassadas e que leva muitas mulheres ao cansaço extremo por conta dessa crença, por estar sempre priorizando o outro. Sentir raiva é errado. Essa crença traz uma repressão das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ela traz a frustração, porque é aquela pessoa que está sempre tentando reprimir os seus sentimentos. E isso em algum momento vai sair para fora, seja prejudicando a tua saúde mental ou até mesmo a tua saúde física. Então dá uma olhadinha, reflete se por acaso tu não é aquela pessoa que está sempre reprimindo, que está sempre deixando para depois, que nunca para e expõe e conversa aquilo que está sentindo para o outro. Porque isso entra uma outra reflexão importante. Nós precisamos aprender a resolver as nossas questões. Muitos casamentos chegam ao fim por conta dessa falta
de conversa, essa falta de exposição. Por quê? Mágoas guardadas, situações não resolvidas, emoções reprimidas num relacionamento a dois faz com que ao longo do tempo vá se perdendo a libido, vá se perdendo o interesse, porque afeta muito essa parte sexual. E com isso, hoje, na nossa atual sociedade, a gente vê muitos casamentos chegando ao fim por falta desse consenso de parar e resolver as questões emocionais, as dificuldades que acabam sendo reprimidas. E é claro que essa crença de reprimir, que nos leva a reprimir as nossas emoções, ela afeta até mesmo o nosso lado profissional, porque a gente acaba não tomando decisões importantes. E agora algumas crenças que moldam, a forma como a gente se relaciona com as pessoas, que é amar é sofrer. Essa crença, ela leva as pessoas, tanto o homem como a mulher, a aceitarem relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, porque a pessoa já cresce com a crença de que amar é sinônimo de sofrimento, que quando tu ama, tu aceita, tu te doa, tu é permissivo. Então, dá uma olhadinha se tu aceita que as pessoas te critiquem de qualquer forma, que as pessoas te julguem, que as pessoas influenciem nas tuas escolhas, nas tuas decisões. Se tu permite de seguir os teus sonhos por conta do julgamento ou das opiniões dos outros. Reflita um pouquinho sobre essa crença e o quanto ela pode estar te afetando e tu nem percebe. Não confie nas pessoas. Essa é uma outra crença que influencia tanto na parte de relação, de casamento, quanto na parte financeira. É aquela pessoa que nunca vai conseguir ter uma sociedade, que nunca vai conseguir manter um projeto em grupo. Por quê? Por falta de se entregar nas relações. E isso não é que tu não vai escolher, não. Cada pessoa da tua vida, seja na área profissional quanto na área relacional, ela tem que ter a sua capacidade racionalmente. Por exemplo, tu vai casar com quem? Com uma pessoa que tu ame, que te respeita, que tem os mesmos princípios e valores que tu. Tu vai abrir um negócio com uma pessoa que tem a capacitação dentro daquilo que você se propõe a iniciar. E quando tu não consegue te desenvolver, tanto numa área quanto na outra, tu tem que dar uma olhadinha e ver se tu não traz essa crença que te leva a não conseguir confiar em ninguém. E com isso, te leva a se isolar e sempre ter aquele medo de abrir-se, de se expor para com as outras pessoas. E com isso, acabar apagando a tua luz com medo de que os outros a apaguem. Uma outra crença: você deve sempre colocar os outros primeiro. Ou seja, aquela crença de sempre, que é parecida com uma outra que eu citei ali atrás, mas essa falando de uma forma relacional, sempre colocar o amigo em primeiro lugar, o colega de trabalho. Isso leva a pessoa a uma defasagem na sua própria vida. Por quê? Ela tem o trabalho dela, mas ela vai lá e auxilia o outro, e muitas vezes fazendo o seu de qualquer jeito ou deixando o seu para fazer. É aquela pessoa que deixa de compartilhar, de cuidar do filho, cuidar do marido ou da esposa para cuidar da mãe, para cuidar do irmão, para resolver problema para o outro. Com isso, acaba tendo uma defasagem naquela relação primordial. Então, como que tu trabalha essa crença? Primeiramente, reconhecendo que tu tem ela, depois elencando prioridades na tua vida. O que é prioridade para ti? O teu trabalho? Então, na hora que tu está trabalhando, tu não vai largar dali para resolver BO de ninguém. É a tua família em segundo plano? Então, tu não vai largar de estar no almoço de domingo para fazer um favor para um amigo. Entende como é simples, mas ao mesmo tempo as deficiências emocionais, as carências e algumas outras crenças mal resolvidas nos levam a ter essa crença ainda mais latente. Então, cuidado, você deve ser sempre a pessoa mais importante para a sua vida.
elenque as suas prioridades, mas sempre se priorizando em primeiro plano. Até porque tu não consegue fazer nada pelo outro se tu não estiver bem. Seja forte, não tenha fraquezas. A nossa linhagem materna, a mulher sempre teve essa responsabilidade de estruturar a casa, estruturar a família, de ser a cuidadora do lar. E com isso, trouxe essa expressão de ser forte, de não demonstrar as suas fraquezas. Porém, o lado negativo dessa força feminina é que acaba dificultando a expressão emocional, acaba dificultando da mulher mostrar esse lado das suas dificuldades e até mesmo do homem, né? De demonstrar as suas incapacidades emocionais. E com isso gera uma desconexão à relação amorosa e até mesmo com seus filhos, com as suas pessoas mais próximas. Porque quando eu quero ser forte, quando eu não demonstro as minhas fraquezas, eu acabo não me abrindo para as questões emocionais com as pessoas que eu mais amo. Então reflita se você tem essa crença. Já crenças que são mais ligadas às questões profissionais e às finanças você não é capaz. Mais uma vez, né? Essa crença de que a mulher não tinha capacidade de desenvolver certos trabalhos, de ser dona da sua própria vida, isso vem lá de trás. E até hoje, em algumas culturas, a mulher não pode trabalhar. A mulher que trabalha, ela é vista como inferior. No início, né, dessa revolução industrial que tivemos aí no século passado, a mulher ganhava menos que o homem, trabalhando na mesma área, desenvolvendo a mesma função. E com isso, nós recebemos muitas vezes das nossas mães essa crença de que não podemos ir para a vida, de que não podemos ser donas dos nossos sonhos, e é principalmente ligado às mulheres, porque o homem ele já nasce com essa questão de ir para o mundo. É claro que pode que alguns homens tragam essa incapacitação da mãe inconscientemente. Por isso que é tão importante a gente fazer esses movimentos de refletir e rever a nossa vida e quais as crenças. Identificar é o primeiro passo para que assim a gente possa trabalhar. Porque essa crença de que você não é capaz, ela vai te paralisar perante a vida. Ela vai te paralisar diante de projetos, novos desafios. Tu pode até ficar estagnado numa profissão por comodidade, por não sentir-se capaz, ou até mesmo por medo de receber mais, porque para a mulher, em algumas culturas, ela sempre vinha depois. O homem comia primeiro, depois a mulher. O homem recebia sempre o que era melhor, para depois a mulher ficar sempre com as sobras. E isso entra nessa crença também. Por isso que você pode muitas vezes ter essa sensação de não merecimento. Dinheiro é sujo, é difícil de ganhar. E isso a nossa mãe nos passa exatamente por essa crença anterior que eu falei. Porque lá atrás a mulher ganhava pouco, ou tinha os trabalhos mais difíceis, ou ainda, quando precisava trabalhar era mal vista. Então se traz essa crença da nossa linhagem materna que o dinheiro é sujo, é difícil de ganhar. E ela pode acabar te levando para trabalhos, para empregos subvalorizados e um constante medo de prosperar. Muitas vezes tu tem aquele medo que tu nem sabe da onde, aquele medo da falta do dinheiro. Sucesso é arriscado, é outra crença que acaba te impedindo de ir para a vida. E temos na história, né, muitas mulheres que foram mortas por ter sucesso, por serem valorizadas ou por buscarem a sua valorização. E isso é claro que se reflete na energia da mamãe. E isso nos traz, né, aquele sentimento de se manter sempre na zona de conforto, que ali tá bom, que ir para a vida é arriscado demais, que buscar algo novo, algo de maior valor, algo que nos coloque em evidência. Você não pode ser ambicioso. É outra crença que vem, né, da nossa raiz materna, exatamente
por essa subvalorização que a mulher teve no passado, de ser sempre a provedora do lar, que acaba nos trazendo uma autossabotagem sutil. Isso acaba trazendo dificuldades para conseguirmos promoções, para conseguirmos posições de alto valor na sociedade, ou até mesmo de desenvolvermos grandes projetos ou ainda de liderança. As coisas boas não duram. Essa também é uma outra crença que vem de uma época bem remota. Por quê? Na antiguidade se tinha um pouco tempo de vida que a mulher poderia casar, que ela poderia procriar, que ela poderia construir uma família. Depois de uma determinada idade, a mulher já não conseguia mais casar, a mulher já não conseguia mais formar uma família e com isso ela não servia mais para a sociedade, sendo até um peso para a sua família. E isso, na nossa energia, ela vem como um pessimismo constante. Sabe aquela pessoa que é sempre pessimista, que ela resiste a mudanças positivas e tem uma autossabotagem? Então, perceba, reflita se você tem essa crença de que as coisas boas não duram para sempre. E é claro que eu poderia citar, outros contextos também relacionados às mulheres, mas eu vou deixar para a tua própria autorreflexão. E algumas crenças que afetam o teu bem-estar, a tua saúde mental e os teus hábitos. Uma delas é cuidado com o que deseja, ou seja, é o medo de arriscar, é o medo de perseguir sonhos e isso pode acabar te levando à estagnação. Independência é perigosa. A mulher sempre foi vista como o sexo frágil pela sua constituição física, porém isso reflete na tomada de decisões, aquele medo de ficar sozinha ou sozinho, sabe aquela sensação de ser abandonado? Isso vem dessa crença de que a independência pode ser algo negativo, porque nós já trazemos essa sensação lá da nossa ancestralidade de que precisávamos estar em grupos para sobrevivermos, porém a mulher sempre já trouxe essa questão da fragilidade, que pode se refletir hoje quando tu necessita sempre da aprovação externa, de se sentir pertencido a outras pessoas. Outra crença é que fracasso é vergonha. A mulher sempre foi mais cobrada nessa questão de ser perfeita em tudo, em dar resultado, em ser o que a família espera, o que o marido espera, o que os filhos esperam. Com isso a gente traz essa questão do perfeccionismo, não poder errar e com isso pode causar uma procrastinação ou um perfeccionismo excessivo na vida. Dá uma olhadinha se tu é aquela pessoa que procrastina demais, que tem muita preguiça, pode estar ligado a essa crença. E a última crença que eu vou citar aqui é: você deve sempre se sacrificar. Isso traz um excesso de trabalho, excesso de se doar para a família, para a comunidade e esquecer de si mesmo. Isso eu nem preciso dizer, mas é importante salientar que causa, inclusive, depressão, ansiedade crônica, como muitos outros problemas de sobrecarga física, emocional e mental que a gente pode ter absorvido aí da nossa mamãe. Que eu deixo uma reflexão para você. Olhe para a sua vida, para toda essa energia de geração, de criação, para tudo aquilo que você sente que não consegue fazer ou que você está com dificuldade hoje e analise, com isso que eu coloquei aqui no vídeo, como a energia da mãe pode estar te impactando. E uma forma simples é você fazer essa oração do perdão, ou ainda aqui no canal tem uma técnica terapêutica que você pode pegar todos aqueles pontos difíceis que você verificou na sua mãe e em você e pode ir trabalhando um por vez, ou ainda fazer um filmezinho de todas aquelas dificuldades que você teve com a sua mãe e que você tem hoje na sua vida. E faça essa técnica, vai te ajudar a limpar. E é claro, um exercício de reconhecer e aceitar tua mãe como ela é e como ela foi. Tenha você conhecido ela ou não,
porque a sua mãe biológica, ela vai estar sempre influenciando, aceite você ou não. E por favor, deixe nos comentários o que você achou, se você ficou com dúvidas, e compartilha comigo qual a tua maior dificuldade hoje na vida, ou ainda quando se fala na relação com a mãe ou com as mulheres, porque quando tu não consegue enxergar a dificuldade na tua mãe, dá uma olhada nas mulheres à tua volta, as mulheres que tu mais convive, quais os pontos difíceis e positivos que ela tem que pode estar sendo refletidos em você. E até o próximo.